Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hidra e esse é o quadro Hidra versus Sardinha. Aqui eu vou te ajudar a investir de uma forma antifrágil e inteligente. Meu nome é Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que o ouro é tão procurado em momentos de crise. Nesse vídeo eu vou te explicar por que o ouro é tão procurado pelos investidores, pelos bancos centrais dos países em momentos de crise, e eu vou dividir o vídeo da seguinte forma. Eu vou começar mostrando algumas das principais opções que você tem para investir em ouro, tá? Em opções práticas, baratas, e também, na sequência, eu vou mostrar o comportamento deles, né? Como que você pode usar ele para proteger o seu patrimônio, qual é a correlação com outros ativos. E no final eu vou trazer algumas curiosidades, tá? Inclusive vou mostrar aonde que o ouro aparece lá no Peaky Blinders, por exemplo, que é uma série que eu assisti e gostei muito. E espero que vocês gostem do conteúdo, e para isso eu vou compartilhar minha tela. Vamos começar com o site Mais Retorno. Eu pesquisei sobre esse fundo multimercado, que é o Trend Ouro. É uma forma de você investir em ouro sem exposição cambial. Então aqui não tem a variação do dólar embutido junto nesse investimento, tá? Eles já trazem para real. Isso é uma coisa um pouco diferente, porque geralmente o ouro é negociado em dólar no mundo, né? E aqui para baixo a gente tem algumas informações. Então a gestora é a XP. É um fundo grande, né? Tem 249 milhões de patrimônio líquido, 20 mil cotistas. Aqui embaixo a gente tem um gráfico de rentabilidade acumulada. Ele começa em 2015, finalzinho de 2015, e vai até os dias atuais. E esse gráfico ele já traz uma comparação com o CDI. Então vamos dar uma olhada aqui. Quem que acabou ganhando no final das contas, né? Então a gente percebe que tem mais volatilidade que uma renda fixa pós-fixada, por exemplo, né? Ele é um ativo de renda variável. Só que a princípio, olhando, né, de uma forma rasa aqui o gráfico, me parece que mesmo tendo uma certa volatilidade, ele traz um bom retorno, né? Então aqui, ó, a gente tem 126% de rentabilidade acumulada contra 84% do CDI, né? Poucas as vezes ele teve uma rentabilidade acumulada abaixo do CDI. E a gente tem algumas informações importantes. Você tem que investir pelo menos R$ 100. Tem que deixar também um valor mínimo dentro do fundo de R$ 100. As taxas, né, eles cobram atualmente 0,5% ao ano. E uma taxa de administração máxima que eles podem cobrar nesse fundo é de 1,2%. Não tem taxa de performance. E com relação a prazo de resgate, você tem que somar esses dois aqui, tá? Então ele vai transformar sua cota em dinheiro em 4 dias úteis e ainda vai levar mais 6 dias úteis para disponibilizar esse dinheiro para você poder resgatar, transferir para algum outro banco. Com relação à rentabilidade histórica, olhando mês a mês, né, lá desde 2015, a gente percebe que 2015 foi um ano negativo, só tiveram 3 meses e fechou com -2. Na sequência, teve 2 anos muito positivos, 17% e 19% no ano. Mais um ano negativo de 0,98%, mas foi bem, né, tranquilo, né? Finalizar um ano negativo assim não é tão ruim, né? Frente aí a alguns positivos que a gente teve em volta desse valor aqui, né? Tanto que logo depois teve 19%, 22%, e logo, né, na sequência a gente teve 2021 que também caiu, ficou com -2%, mas está tudo sendo amortizado a princípio, né, por esses positivos, que também tivemos 7,24% em 2022 e 2023 a gente ainda está em maio, mas já está com 10% positivo. Por isso que ele tem essa rentabilidade acumulada de 126%. Né? A gente tem os meses positivos, a gente até percebe que tem bastante volatilidade, né? Tá bem pintado, digamos, essa tabela. Tem alguns meses positivos, alguns negativos, tem uma sequência de negativos às vezes, mas pelo visto, quando chega a ser positivo o mês, é muito mais positivo do que ele costuma ficar negativo.
Você pega aqui alguns meses, menos 0,97, menos 0,47, menos 0,25, menos 0,2, menos 1,9, menos 0,64, né? Então tem alguns meses negativos que acabaram não impactando muito no final das contas, né? Não que é bom a gente ter, né, essa tabela tão pintada, a gente gostaria que tivesse menos volatilidade, talvez, mas os meses positivos estão cobrindo com folga aí, né, os negativos. Então, a gente tem aqui 5 positivo, 11, 4, 5, 7, 4 aqui de novo, 3, 6, 8%, 6 de novo, 4, 5%, 8 esse ano, ó, 6. Então, os meses positivos estão fazendo com que a rentabilidade acumulada ainda fique positiva, né? E a gente viu que, inclusive, ganhando do CDI. Com relação a alguns índices de rentabilidade. Então, a gente vê que a volatilidade dele é de 14,89%. É um ativo de renda variável, ele traz volatilidade para o seu portfólio. Tem um índice Sharpe, né, de 0,2%. Então, tá positivo. Consistência tem 49 meses positivo e 43 meses negativo. Então, realmente, né, ele tem uma certa volatilidade, igual a gente percebeu na tabela, né, que eu falei que estava muito pintado, uma boa parte de preto, uma outra grande parte de vermelho. Então, não é um ativo tão consistente, digamos, né, mas ele entrega um bom resultado no decorrer daquele período que está no gráfico. Deixa eu mostrar para vocês agora um outro fundo. Até vou reforçar uma coisa aqui, só para vocês entenderem a diferença, porque o nome é muito parecido. Esse aqui é um fundo de investimento de ouro que não tem o dólar aqui, não tem exposição cambial, tá? E eu vou mostrar agora um outro fundo, que é o Trend Ouro Dólar, tá? Que também é da XP, que a taxa de administração também é de 0,5, tá? Aqui também o aporte mínimo é de 100, valor de permanência é de 100, o prazo de resgate também é igual, né? Não é nem parecido, é igual. O que muda aqui, ó, a taxa máxima de administração aqui é menor, tá? 0,7. Mas o gráfico não está nada parecido, né? A gente percebe que esse gráfico aqui, ele traz uma janela de tempo menor, tá? Então aqui ele começou desde 2015 e esse está começando no finalzinho de 2019. E ainda bem que ele começou no final de 2019, porque aí eu vou poder mostrar qual que foi o comportamento próximo de março de 2020, quando foi um desastre na renda variável, na bolsa, em fundos imobiliários, né, para ver se teve alguma correlação aqui. Então, o fato desse fundo de ouro ter também o dólar, né, fez com que, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma coisa bem interessante. Quando a bolsa brasileira caiu muito, né, no começo lá de 2020, tá vendo essa linha aqui, marrom, meio laranja? Então, chegou a cair, ó, 42% negativo. E em compensação, olha que movimento espelhado, que movimento oposto que teve o ouro, né? Então, o que a gente pode entender, né? Pense de uma forma estratégica. Quando você conhece algumas opções de investimento, você entende o comportamento e tenta relacionar com outros, às vezes você pode investir de uma forma estratégica, né? Antifrágil, amenizar algumas quedas, que é uma coisa importante. Então, quem estava, por exemplo, só na Bolsa de Valores, né, quando chegou março de 2020, viu 100% do seu patrimônio cair todo esse tanto aqui. Agora, se a pessoa, por exemplo, dividiu nessas 3 fatias aqui, né, tinha uma parte em renda fixa pós-fixada, que nem se abalou, né, tá vendo aqui que não tem volatilidade, né, ficou positivo, e também uma outra parte ele colocou nesse ouro com dólar. Né? O que aconteceu com esse investidor? Ele viu uma parte, vamos supor, sei lá, 33% da carteira dele caindo bastante, mas uma outra parte, né, os outros
66%, né, ele viu subindo muito, o outro viu subindo pouco, né, mas pelo menos ele amenizou um pouco a queda, ficou mais tranquilo e quem sabe, né, conseguiu seguir uma estratégia, fazer o rebalanceamento. E o fato de você amenizar a queda, né, não cair tanto igual caiu esse gráfico de baixo, facilita a sua recuperação na sequência, tá bom? Deixa eu tirar aqui agora. E uma última coisa, vocês percebem que não é só esse caso de março, né? A gente tem outros casos aqui, onde o verdinho subiu, a bolsa de novo caiu, depois um cai, o outro sobe, depois aqui subiu, lá em cima caiu, né? É um gráfico bem espelhado e isso pode ser utilizado a nosso favor. E ele teve aqui uma rentabilidade acumulada acima do CDI, né? Desde do comecinho de 2020 até os dias atuais, 47% contra 26% do CDI. Então, performou muito bem, né? Se percebe que ele, com certeza, ajudou nesse momento de caos que a gente vem passando nesses últimos anos, de Covid, guerra na Ucrânia, instabilidade econômica nos Estados Unidos, na Europa, estabilidade política e econômica aqui no Brasil também. A gente está com inflação alta. Então, todo esse cenário que a gente tem percebido nos últimos anos de caos na política, na economia, alta inflação, guerra, Covid, tudo isso geralmente reflete de uma forma positiva no ouro, tá? E aí você tem algumas opções: ouro com dólar ou ouro sem dólar, que poderia ser esse aqui, uma das opções que você poderia escolher. E você tem também uma outra opção de investimento, que é um ETF. Tá? Todos esses links aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. E o Gold 11 ele é um ETF que você pode digitar esse código lá no home broker, igual você digita para comprar um fundo imobiliário, né, uma ação. Basta você digitar o Gold 11 e você compra a cota desse fundo direto lá na sua corretora, no home broker que você já está acostumado. E ele é da XP também. Tem uma taxa de administração de 0,55 e tem uma diferença bem interessante, né, entre esse ETF e os dois fundos anteriores que eu comentei com vocês, que é o Come Cotas, né? Então, os dois anteriores, que são fundos multimercados, você tem a cobrança do imposto de renda de forma automática a cada 6 meses, tá? E aí, isso faz com que, às vezes, a rentabilidade seja um pouco prejudicada ao longo do tempo, né, tá? Não sei se isso chega, né, a prejudicar a ponto de você não poder escolher, né, um fundo igual esse aqui que eu comentei, tá? Você tem que fazer uma análise mais aprofundada, ver se vale a pena, né, entender direitinho como funciona o Come Cotas. Eu, inclusive, invisto nesse aqui, tá? Desde o começo do ano passado, quando começaram a falar mais da guerra lá na Ucrânia, quando estavam falando bastante de crise nos Estados Unidos, eu comecei a colocar pelo menos 10% do meu patrimônio em ouro. Tá? E em reais também, porque se desse muita cagada lá nos Estados Unidos, eu não queria que ele tivesse o dólar, tá? Porque era um dos meus receios, não só aqui do Brasil, lá na Europa, eu estava com receio também de coisas que poderiam acontecer com dólar, com os Estados Unidos também em si. Tá? Aumento de taxa de juros, inflação, alguns bancos quebrando, tá? Então eu optei, inclusive essa parte que hoje está em ouro, antes era um fundo cambial atrelado a dólar, que eu fazia minha proteção lá para as variações que eu tenho na Bolsa Brasileira, naquele fundo que eu tinha cambial atrelado a dólar, e eu troquei por esse aqui desde o começo do ano passado, tá? De uma forma estratégica, visando me proteger. E esse ETF, quando você clica aqui na lupinha do lado direito, ele traz algumas informações para você, tá? Então, qual que é o valor, né, a cotação dele se você quiser comprar uma cota do Gold 11? É 10,48. Então, eu estou colocando opções bem práticas, né, acessíveis. Uma lá, você precisa de 100 reais. Essa aqui você consegue investir com 10,48. Gestora XP, taxa de administração de 0,3 aqui no Brasil, 0,25 lá fora, somando dá 0,55. Tem um volume médio diário nos últimos 6 meses de 13 milhões de reais. A cotação varia de acordo com o câmbio, né? Então esse aqui tem exposição ao dólar,
tá? Ele fica muito parecido com esse aqui, ó, que tem o dólar no nome, tá bom? Número de investidores, 32 mil, patrimônio, 317 milhões. Eu coloquei aqui no site Mais Retorno os 3 ativos juntos, tá? Só para a gente ver o comportamento deles, a rentabilidade, a volatilidade, tá? Então, o verde, esse aqui, ó, é o ETF, é o Gold 11. Você percebe que o comportamento dele é muito parecido com esse aqui, ó. Eles andam praticamente juntos, tá? E o mais diferente ali é o ouro puramente, né, sem a variação cambial, que é esse vermelho, tá? Que nessa janela de tempo em específico, né, ele acaba até tendo uma rentabilidade acima do que as duas outras opções, né? A gente tem aqui 19,5% no trem de ouro, que é o que eu tenho, e 2,39% no ETF e 1,04% no trem de ouro dólar. Tá, William? Por que que está um pouco menor o trem de ouro dólar? Muito por causa de taxa, de come-cotas, tá? Então, às vezes, o fundo, né, você compara um ETF com um fundo que é parecido aqui no Mais Retorno, às vezes o fundo ele acaba perdendo um pouco por causa, né, dessa burocracia de taxas, de come-cota, porque aqui ele já traz líquido, tá legal? E agora, para finalizar, eu vou trazer algumas curiosidades, algumas informações com relação ao ouro. Então, eu achei uma notícia falando que os bancos centrais compraram ouro em 2022 no maior volume em 55 anos, né? Então, aquela percepção que eu tive como investidor, pessoa física, lá no comecinho do ano passado, não foi só eu que tive, né? Todo aquele caos, tudo que eu estava vendo de notícia, né, acabou me assustando. Eu já estava até com algumas incertezas com relação ao dólar, aos Estados Unidos, para fazer essa proteção do meu patrimônio. E aí eu optei por pegar o ouro, inclusive sem exposição cambial. E os países, através dos bancos centrais, também, né, quiseram aumentar a sua reserva de ouro para caso aconteça, né, mais guerras, inflação continue, né, desvalorizando a sua moeda, ou aconteça outras coisas, a gente sabe que o ouro continua se valorizando independente de qualquer coisa que aconteceu nos últimos séculos e milênios. Aí a gente sabe que o ouro é uma das principais reservas de valor. E o que é uma reserva de valor, Willer? Deixa eu até aumentar a tela aqui. Eu peguei no site Investidor Sardinha, que ele trouxe aqui, ó. A reserva de valor serve como uma proteção contra as variações do mercado. Sendo assim, reserva de valor é composta por ativos que preservem o seu poder de compra no longo prazo, né? Então aqui, ao criar uma reserva de valor, você garante a manutenção do seu patrimônio, independente do cenário econômico. Inclusive, muitos investidores usam esse tipo de reserva para preservar seus patrimônios em meio de crises econômicas e políticas. E para ser uma boa reserva de valor, os ativos e bens devem ter 4 características principais: preservar o seu valor no longo do tempo, então o ouro tem isso de sobra. Escassez, ele é um bem escasso. Ter liquidez, a gente consegue negociar ouro com uma facilidade, então ele tem liquidez. E não se deteriorar com o passar do tempo, né? Então o ouro é uma das principais opções, né, que consegue cumprir com todas essas características aqui. E eu trouxe por último, para a gente finalizar, essa frase que foi falada lá na 6ª temporada, se não me engano, do Peaky Blinders, quando o Thomas Shelby estava com a filhinha lá com uma maldição e ele começou a ficar desesperado. Ele foi lá para uma cigana ver se ela conseguiria ajudar ele, que ele pagaria o que fosse preciso, e ela falou que queria em ouro, né, o pagamento, a recompensa, porque ela disse: em tempos incertos, ouro é sempre certo, né? Porque estava tendo crise na bolsa, estava com bastante instabilidade econômica, um monte de gente perdendo dinheiro, e ela falou assim: eu quero em ouro, né, porque em tempos incertos, o ouro é sempre certo. E eu lembrei disso, que há um tempo atrás eu acabei assistindo essa cena, e falei, vou trazer para o pessoal, que às vezes vocês também vão pegar essa referência. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que também tenham conseguido aprender um pouco mais sobre o ouro, né, a questão estratégica de como você pode utilizar ele no seu portfólio de investimento para amenizar algumas quedas, para segurar o tranco em momentos de crise. Eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se vocês já investem em ouro, se tem exposição cambial, se não tem, se é através de fundo ou de ETF,
tá? Conta pra gente aqui. E se você gostou do conteúdo, não esquece de clicar em curtir, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.